Galera, joia, tranquilo, como foi proposto pela gente aqui, eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo e falar um pouquinho para a gente e dialogar um pouco sobre exegese bíblica. Mais especificamente, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre exegese do Velho Testamento. É claro que quando a gente vai falar de exegese, a gente tem diversas dificuldades. Até porque esse texto, esse termo, ou esse estudo, a exegese, é um estudo muito complexo, onde a gente tem de falar de diversos métodos e etc e tal, mas para que a coisa se torne um pouco mais simples e a gente possa dar simplesmente uns toques sobre os cuidados que tem de se ter para interpretar um texto do Velho Testamento, eu não vou tentar não ser muito técnico, mas ser o mais simples possível, né? Tentar fazer com que, com alguns toques, a gente possa interpretar melhor um texto bíblico, tá? Então vamos lá, para a gente falar de exegese, a gente tem de falar sobre o que o termo significa, qual é a ideia da exegese. Porque exegese vem do grego exegesis, que quer dizer, que significa interpretação, significa tradução, expor, levar para fora ou expor os fatos. Então, a ideia da exegese bíblica é fazer com que as pessoas possam entender e expor os fatos da Bíblia, compreendendo os seus sentidos e os sentidos originais que os autores tentaram dar àquilo que escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, a exegese é um exercício extremamente cuidadoso, onde a gente vai estar tentando, de uma ou de outra forma, compreender e expor o que, de fato, o texto bíblico está querendo dizer. Isso é uma definição bem simplória, mas que dá para a gente ter uma ideia do que é exegese, né? Uma outra questão que se precisa pensar a respeito da exegese é que é fundamental o conhecimento das línguas originais. Para se ser um exegeta, torna-se fundamental que a gente conheça os originais, né? No caso das Escrituras Sagradas, o hebraico do Velho Testamento e o grego do Novo Testamento, o grego koiné do Novo Testamento. Então, para você poder entender bem o que se diz ou o que se propõe a dizer, você precisaria de dominar, né, os dois idiomas que a Bíblia foi escrita. É claro que no Velho Testamento existem alguns textos em aramaico, mas dominantemente é o hebraico que predomina no Velho Testamento. Então eu queria que a gente entendesse que exegeses, como se propõe uma disciplina formal, que os seminários elas dão isso, né? É algo um pouco mais distante da maioria da gente, da maioria daqueles de vocês que já curtiram a página e que estão participando desses momentos com a gente. Então eu não quero ficar aqui preso a alguns tipos de problemas linguísticos, né? Eu até indico aqui o livro do Carson, Os Perigos da Interpretação Bíblica. Ele tinha um título antigamente que era A Exegese e Suas Falácias. Esse livro do Carson dá uma visão muito legal sobre os perigos de uma interpretação bíblica ou de uma exegese bíblica à luz dos originais. E muito mais especificamente do grego. O Carson vai trabalhar ali muitos textos no grego, então fica essa dica aí para quem se interessar. Não é um livro fácil de ler, o livro é necessário ter um conhecimento básico de grego para ler, então eu acho que talvez para muitos não vai interessar, mas fica a dica, tá? Mas vamos voltar lá. A questão da exegese na Bíblia é um estudo
que a gente pode dizer da interpretação gramatical, sistemática das Escrituras Sagradas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e eu acho que esse é o primeiro grande conselho para se interpretar um texto bíblico, né? Então, a gente não pode fazer o contrário da exegese, que é a exegese, que é quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou uma análise profunda do texto real. Não vou aqui ficar citando nem nomes, mas pastores famosos aí que vivem cometendo esses crimes de ficar com base em teorias e subjetividades interpretando os textos sagrados. Bem, qual o grande primeiro perigo que a gente corre ao interpretar um texto bíblico? Eu chamo esse perigo, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e tem que avaliar, e eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre a questão do distanciamento. A palavra por si só já nos mostra, nós estamos distantes dos textos sagrados. Estamos distantes da época dos autores que escreveram o Novo e o Velho Testamento. Esse distanciamento, ele causa para a gente uma espécie de estranheza no texto, ok? O distanciamento pode ser avaliado também, olhando por uma ótica, da ideia de que é causado pela natureza humana da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. É um livro inerrante, é um livro infalível, Isso não tiraria, claro, a possibilidade de erros de copistas, etc. e tal, mas aí já é um assunto mais técnico que eu não quero entrar. Mas a verdade é que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas um livro escrito por homens. Então nós temos nesse distanciamento a questão da temporalidade. Para se interpretar um texto sagrado ou um texto antigo, e a Bíblia Sagrada no caso, principalmente o Velho Testamento, você tem que estar a par do tempo que foi escrito esse livro, o tempo que este autor escreveu este livro. Dizem alguns estudiosos que se você tirar um autor do seu tempo, você não entende o que ele quer dizer, você não entende o sentido que ele quer dizer. Então, o texto bíblico ele foi escrito dentro de uma temporalidade. São cerca de 40 autores, num período de cerca de 1.200 a 1.400 anos, que escreveram. E nós precisamos colocar o texto no tempo, para que a gente possa compreender melhor o texto sagrado. Essa questão do distanciamento, causado por uma questão puramente da natureza humana também da Bíblia, tem o problema da contextualidade. O contexto é fundamental entender o contexto que cada texto foi escrito para que nós pudéssemos compreender, para que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas. Isso é algo de muito, muito interessante, A gente pode perceber algumas falas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mas primordialmente do Velho Testamento. Essa foi a proposta do Cleiton Oliveira para a gente, falar sobre isso. Então, qual é a grande questão? Nós precisamos contextualizar. O meu irmão postou um vídeo falando sobre a questão da unção com óleo, e grandes erros são cometidos em relação a essa questão da unção com óleo por uma questão simples, um erro de interpretação temporal e contextual. Avalie comigo. A unção com óleo, por exemplo, no Velho Testamento, ela era usada especificamente em 3 casos. O primeiro, na unção de reis. Ok? Segundo, na unção de sacerdotes. Em alguns casos, existem poucos textos que falam sobre isso. Outro, na unção de profetas. Alguém diria, nós podemos trabalhar com óleo hoje em dia?
Porque, na verdade, e devemos trabalhar, e as pessoas criam toda uma cultura, toda uma mística sobre o óleo, porque nós somos reis, somos sacerdotes, somos os profetas do Senhor nesta nação, tá? Mas do mesmo jeito que nós somos, que Pedro vai dizer que nós somos reis, reinos e sacerdotes, etc e tal, a Bíblia vai dizer em 1 de João que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. A Bíblia vai dizer em Romanos que quem nos ungiu foi Deus. Ou seja, é claro que quando vamos para o Novo Testamento, à luz de Paulo, à luz de Efésios, nós vamos ver que a unção que está sobre nós é a própria unção do Cristo, é a presença do Espírito Santo. Mas enfim, deixando a questão do óleo para trás, por um erro de não entender o contexto que se escrevia, as pessoas simplesmente elas erram, elas falham na hora de interpretar um texto e trazem para os nossos dias uma aplicação indevida, usando o Velho Testamento, né? A discussão do óleo no Novo Testamento é uma outra questão. Tem também uma outra questão nessa discussão sobre o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, que é a questão da linguística. É fundamental entender as línguas originais. Alguém diria, pastor, então a Bíblia deve ser interpretada exclusivamente por teólogos ou por alunos de teologia que estudam grego, que estudam hebraico, que leem e traduzem esses textos? Eu diria não. Eu diria para você que, por um lado, né, os maiores problemas que nós temos hoje, teológicos e etc., são causados por teólogos e por estudantes de teologia. Por outro lado, eu diria que os textos que nós temos nas mãos, as traduções sérias que nós temos nas mãos, são traduções confiáveis e que podem nos dar uma base boa para uma boa compreensão ou interpretação da Bíblia Sagrada. Mais do que isso, claro, ter alguns comentaristas, alguns comentários recomendados, etc. e tal, são de suma importância para a gente fazer uma leitura criteriosa do texto sagrado e entender o seu sentido original, tá? É claro que se você quiser e puder, leia, estude, aprenda o hebraico, aprenda o grego. São duas línguas que vão realmente te apaixonar, né? Quando eu me pego em algumas traduções, eu realmente fico maravilhado. Enfim, é aquela sensação de você estar cavando o poço para tirar água, entendeu? Isso é muito legal. Então, essa é uma outra questão, a língua que foi escrita. Nós precisamos entender, existem expressões que são linguísticas, expressões que nós precisamos fazer uma leitura à luz daquilo que temos, para que a gente possa compreender o texto na sua inteireza e no seu sentido original, né? Outra questão é a própria autoria. Quem é o autor, por que o autor escreveu, e etc, 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 etc. Tá? São algumas questões que eu deixo aqui para a gente poder pensar. Tá? Agora, tomando a discussão para a questão do Velho Testamento, eu queria rapidamente tocar num assunto que eu sei que causam alguns desconfortos e alguns problemas para alguns, mas que é a questão da ideia do Velho Testamento e a ideia do Novo Testamento. Eu queria que você avaliasse comigo que, assim como existem testamentos hoje que resguardam direitos de herdeiros e etc., a mesma ideia é aplicada ao texto sagrado. Ou seja, nós temos o Velho Testamento, que tratava de uma aliança e de verdades que foram, segundo o apóstolo Paulo, serviram como um condutor passageiro para que nós pudéssemos chegar à verdade absoluta e total das Escrituras, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento. Quando nós temos a inauguração de um novo concerto, de uma nova aliança, ou de um Novo Testamento, como é chamado, nós então temos claramente a anulação. O termo anulação do velho, o termo anulação não é muito preciso, mas Jesus ele falou que ele cumpriu o Velho Testamento e Jesus fala da nova aliança no sangue dele.
Então eu substituo esse termo anulação por esse termo de que o Velho Testamento foi cumprido por Cristo e cumpriu o seu papel, e agora Jesus está inaugurando um novo testamento, uma nova aliança no seu sangue. Isso quer dizer que por aí nós já temos de tomar todos os cuidados para interpretar um texto do Velho Testamento. Ou seja, os textos do Velho Testamento são textos de extrema complexidade para se interpretar, se não se tomar alguns cuidados. Ok? Eu queria que você pudesse avaliar comigo alguns conselhos que eu quero deixar práticos para a gente tomar cuidado na hora da interpretação das Sagradas Escrituras, especificamente do Velho Testamento. Ok? O primeiro deles é não espiritualizar o texto. Nunca espiritualize um texto. Olhou um texto? Tente tratar ele de uma forma mais literal possível, né? Às vezes nós ficamos alegorizando os textos em excesso e cometendo alguns exageros, indo além do sentido ou do plano semântico da passagem em busca de um significado mais profundo, mais oculto e tal. É tentar achar chifre na cabeça de cavalo, ou seja, você não vai achar, o que você vai achar são problemas. É claro que a Bíblia é também um livro que trata da espiritualidade, porém, o texto foi escrito por alguém humano e precisa ser observado desta forma. É óbvio, com a direção do Espírito, com oração, é claro que entendendo que tem seu lado espiritual, mas evite espiritualizar ou alegorizar demais também o texto. Isso é algo que, para mim, é muito importante, tá? Eu não tenho tempo aqui de ficar falando sobre texto, mas qualquer dúvida sobre textos do Velho Testamento, você pode postar aí no vídeo, perguntar, postar outros vídeos para a gente poder dialogar sobre isso, tá? Um segundo conselho, nunca interprete um texto do Velho Testamento sem avaliar o seu contexto. Qual o contexto sociocultural que aquele texto foi elaborado naqueles dias? Isso é importantíssimo. Demonstrar sem contexto é amarrar uma série não apropriada ou inadequada de versículos bíblicos para provar uma teologia. E isso é muito comum. As pessoas fazem uma pregação, interpretam texto olhando vários textos e tal do Velho Testamento, e muitas vezes cometem enganos e problemas que trazem consequências drásticas para a igreja ou para a interpretação do texto. Terceiro, não isole textos de seu contexto nunca, ou segundo, né? Na verdade, esse é o segundo. Nunca isole, avalie de acordo com contextos, para que você possa não cometer nenhum crime em relação à interpretação das Escrituras. Um outro conselho que eu deixo para você é nunca aplicar promessas específicas feitas a Israel às outras nações. Nunca. Muito mais a igreja. Israel foi uma nação que, segundo Deus, lá em Êxodo 12, escolhida para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Em Abraão, ou a descendência de Abraão, que passaram a ser os israelitas, foram escolhidos para ser uma bênção e levar o nome do Senhor. Ok? Ponto final. Cumpriram o seu propósito? Até certo ponto sim, até certo ponto não. Não precisamos discutir isso agora. Porém, a igreja de Jesus é o povo de Deus. Aqueles que creem são o povo de Deus hoje. Nunca tente ficar encaixando textos ditos a Israel para a igreja. Isso traz problemas, monumentais, né? Algumas pessoas ficam comparando Israel aos Estados Unidos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Eu conheci alguns interpretadores
da Bíblia que disseram que esse texto era uma profecia sobre os Estados Unidos. Isso é uma loucura, loucura, loucura. Então, para deixar mais claro, nunca substitua a ideia de Israel pela igreja. Essa é chamada teologia da substituição. Nunca faça isso. Israel é Israel, igreja é igreja. Existem promessas a Israel que não se cumprirão à igreja, que se cumpriram na vida de Israel. E se existem algumas que vão se cumprir na vida de Israel, é para Israel. A igreja é a igreja. A igreja, a comunidade dos que creem em Jesus, é a igreja. Ponto final. Tente o tempo todo evitar essa substituição. Não injete pensamentos ou correntes dentro do texto bíblico. Esse é um outro conselho que precisa ser avaliado com muito cuidado, porque hoje em dia, o que se faz? A gente costuma fazer uma colocação que, na verdade, quando nós estamos interpretando um texto, nós precisamos deixar que o texto diga para nós, ou tirar do texto, sacar do texto. A exegese é essa ideia, o que ele quer dizer. Mas muitas pessoas, elas colocam pensamentos ou correntes dentro do texto. Isso é de uma loucura. Eu me lembro, numa das aulas de homilética, que eu estive substituindo um professor e estava vendo um aluno pregar. O aluno, na sua pregação, ele cita um salmo muito conhecido que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele começa a pregação explicando o que era a alma que o salmista queria dizer, usando Platão. E eu disse para ele que o sermão dele já estava problemático desde o começo, porque você não pode explicar um texto escrito por hebreus, pensado por hebreus, através da luz da filosofia grega. Se isso é possível, mas é necessário, para se entender o texto, dizer à luz do que o salmista quer dizer, da filosofia, da teologia hebraica. Pode-se falar e pode-se ancorar ou se amparar depois em filosofia grega, nos conhecimentos de história, sociologia, filosofia, porém, nós não podemos colocar correntes de pensamentos dentro do texto bíblico. A Bíblia é um texto que se interpreta por si só. Então devemos tomar todos os cuidados. Um outro conselho: evite fazer dos fenômenos e experiências da Bíblia regras fixas para hoje. A experiência de Eliseu necessariamente não se repetirá. Não é uma regra para hoje. Não é porque Deus disse a Eliseu de uma determinada forma que Deus vai dizer a mim da mesma forma. Então, nós precisamos evitar que estas experiências bíblicas sejam feitas ou usadas como regra. Não tem a ver com a exegese do Velho, mas muitas vezes até a exegese do Novo, quando alguém pega Atos 2 e acha que aquele mesmo fenômeno tem de ser repetido e é uma regra para toda a igreja, e a igreja tem de viver aquele fenômeno, e todo novo convertido tem de viver o fenômeno das línguas. Eu não quero nem discutir essa questão das línguas aqui, mas isso é um grande problema. Evite fazer dos fenômenos e experiências da Bíblia regras para a igreja do dia de hoje, especificamente do Velho Testamento. Senão a gente cai numa loucura e vira uma loucura, né? E na verdade é o que tem sido a realidade de muitas igrejas evangélicas hoje em dia, uma verdadeira loucura, uma verdadeira aberração. Outro conselho: não despreze um texto dito como cultural simplesmente porque ele não parece se ajustar com o pensamento da sociedade atual. Não pegue um texto e o despreze porque ele entra em choque com a cultura atual, com a sociedade atual. Não. Nós cremos que o texto bíblico está para além da cultura, então nós precisamos entender o sentido dele. E muitas vezes não aplicá-lo literalmente, mas aplicar numa questão de sentido. Qual o sentido que esse texto está querendo
tinha para aquele escritor e qual o sentido teria para nós nesses dias. É muito comum usar aquele texto de Josué. Josué pede a Deus para o sol parar. Essa é a visão do autor que escreve. Josué, ele tem a ideia de que o sol que se movimenta. É claro que na ciência hoje em dia, mas não é o sol que se movimenta, a Bíblia tem erro. Isso não é um erro, isso é a visão do autor. A Bíblia tem autoria humana. Então, Josué escreve aquele texto, as pessoas costumam, enfim, não entra em crise por isso. Nós não podemos simplesmente... Mas vamos voltar. Qual é o sentido que Josué deu e pediu a Deus naquele dia? Que Deus desse tempo para ele vencer uma batalha. Simples assim. E deve ser interpretado dessa forma. Não quero me ater demais no texto, porque o tempo que a gente tem aqui para gravar o vídeo é pouco, mas eu só uso às vezes alguns textos para dar uma ideia. Uma questão muito simples para se interpretar o Velho Testamento, eu queria encerrar esse vídeo falando sobre ela. É o seguinte: pastor, como é que eu interpreto um texto do Velho Testamento e como fazer uma exegese fiel do Velho Testamento? Simples, leia o Novo Testamento. Interprete à luz do Novo Testamento. Pastor, então o senhor está dizendo para eu não ler o Velho Testamento? Não, eu estou dizendo que você tem de ler o Novo. Base de conduta, de regra e conduta para os nossos dias e para a igreja é o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança que tivemos no sangue de Jesus. Então precisamos ler o Novo Testamento. Interprete cada texto do Novo Testamento à luz do que Cristo disse, do que Jesus disse, do que os apóstolos falaram. Senão você vai cometer crimes contra o texto. Logo, o que devemos fazer? Eu dou um conselho a você: leia o Novo Testamento, avalie o Novo Testamento. Todo o texto do Velho Testamento que você for ler e interpretar, pense o que Jesus disse sobre isso, o que os apóstolos disseram, ou o que Jesus diria, o que os apóstolos diriam. E aí talvez você interprete de uma forma um pouco mais coerente com aquilo que se pede do Velho Testamento. Eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida você pode postar um vídeo colocando o seu questionamento, ou se você quiser acrescentar, porque eu não quis esgotar o assunto, você pode postar um vídeo dizendo da sua ideia, o que você quer, escreva e pode perguntar. Se eu souber, digo que sei. Se não souber, digo que não sei, pronto, ou pesquisarei para te responder. Espero que o nosso diálogo seja proveitoso e que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus, tá? Um abração e até semana que vem, em nome de Jesus.